Está entrando no ar o programa Palavra Urgente. Um programa feito para você que precisa de uma direção, de uma resposta e de uma palavra de fé. Eu sou o pastor Fábio e a partir de agora estamos juntos. E eu quero dizer para você que precisa de uma resposta. Deus tem uma resposta para você. Não importa o seu problema, não. Não importa a sua luta. Não importa a sua batalha. Quando você confia em Deus, o milagre acontece em nome de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para o endereço que está aí embaixo. Eu quero convidar você para a minha igreja, na Estrada do Engenho Velho, 1692, a Igreja da Graça, da Boiúna, a Igreja dos Milagres. Isso mesmo. Venha, compareça. Deus tem feito maravilhas. Deus tem operado milagres nesse local. E vai operar também na sua vida em nome de Jesus. Compareça. Estou lá todas as quartas, sextas e domingos. Quarta, às 9 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Na sexta-feira, o mesmo horário. E domingo, às 8 da manhã e às 18. Eu quero chamar a sua atenção para o caso da dona Bianca. Bianca sofria com fortes dores de cabeça. Não é brincadeira, não. Muitas pessoas sofrem de cefaleia. E olha, não é brincadeira, não. Mas ela agiu à fé. E no momento que ela agiu à fé, o milagre aconteceu e é o que vai acontecer na sua vida. Preste atenção nessa história. E com certeza Deus vai falar com você. Em o nome de Jesus. De outubro para novembro de 2014, eu comecei a sentir uma dor de cabeça intensa, que não passava com nenhum tipo de remédio. Eu ia para o hospital, chegava no hospital, me falavam que é uma enxaqueca forte. Dava um medicamento, melhorava só na hora, e eu voltava para casa, a dor de cabeça voltava. Até que chegou uma certa altura que ela foi para o hospital falando dessa dor de cabeça, já chorando, no final das dores ali realmente ali. E nada de se fazer nada. Começou a dar medicamento e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu, eles vão dar só medicamento para ela e vai levar ela para mandar ela para casa de novo? Foi quando eu falei, vou ligar para minha sogra, né? Chegando lá, eu fui procurar assistente social. Eu falei, não, eu não aceito levar minha filha embora para casa, porque já faz várias vezes que eu tô vindo com ela aqui e hoje ela tá pior e vocês vão ter que fazer exame. Aí levaram ela para fazer a tomo, que realmente descobriu que era uma trombose cerebral. No dia que eu estava completando 5 meses de casada, eu fui internada na UTI. É um caso complicado, mas que Deus vai fazer um milagre, em nome de Jesus. Não importa, muitas vezes você está assistindo, você está me assistindo agora aí, e você está passando por dificuldades, você está se identificando com essa programação. Não olhe para a sua situação, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade. Quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos na palavra do Senhor, o milagre acontece em nome de Jesus. Ele vem com poder para mudar a sua história em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você preste bem atenção no profissional que vai vir falar sobre essa doença. Vamos observar o que ele diz. É como eu sempre falo, a palavra de Deus, ela anda junto com a ciência. Não quer dizer que você não deva ir no médico. Mas vamos ver o que o profissional, ele diz a respeito desse problema. Vamos ao quadro Doutor Responde. A trombose é um fenômeno no qual o sangue, que é líquido, que ele corre nas nossas veias líquido, ele coagula. Ele perde de líquido, ele passa sólido e ele entope um vaso, que pode ser uma veia, trombose venosa, ou uma artéria, trombose arterial. E a partir da formação desse trombo, que é na verdade um coágulo dentro do nosso corpo, a gente tem duas consequências imediatas. A primeira é que o fluxo sanguíneo para aquele órgão diminui ou, quiçá, cessa. Então, por exemplo, infarto do miocárdio é um tipo de trombose na coronária, por exemplo, né? Pode ser bastante grave. Outra complicação é que esse coágulo pode desprender e causar um fenômeno chamado embolia pulmonar. Pode ir lá para o pulmão e causar embolia. Então, é uma doença complicada.
Então, uma vez que você tem uma trombose e o local mais comum é nas pernas, se esse trombo for muito mole, na maioria dos casos o trombo é duro e rígido, então você não faz, felizmente, a embolia. Mas se esse paciente tiver um trombo mole, fizer alguma atividade que descolhe uma parte desse trombo, esse trombo inevitavelmente vai acabar indo para o pulmão. E ele vai obstruir uma parte do pulmão. E aí a questão é saber o tamanho do trombo. Se for um pedacinho pequeno, pode inclusive ser assintomático. Às vezes o trombo inteiro vai para o pulmão. E aí pode ocasionar quadros gravíssimos com risco de morte, inclusive, porque ele obstrui completamente a vascularização do pulmão, dependendo do tamanho do trombo. A trombose em si pode levar a óbito em duas situações. Primeiro, numa trombose arterial. Então, a trombose arterial pode causar um infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que pode causar a morte, e pode causar, se for nas veias do cérebro, um acidente vascular cerebral, ou AVC isquêmico, também doenças seríssimas, com alto chance de sequela e morte. Já no caso das tromboses venosas, elas são menos causadoras de problema. Porém, caso haja uma embolia pulmonar e seja uma embolia pulmonar de um coágulo bastante grande, existe sim risco de morte se o tratamento não for instituído rapidamente. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando esse caso? E é muito complicado isso. Vamos a uma reportagem falando a respeito desse assunto e daqui a pouco nós voltamos. Em nome de Jesus. Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos, cerca de 80% dos casos de trombose do seio venoso cerebral atinge mulheres em idade fértil. Em julho de 2020, aos 45 anos, o jornalista Rodrigo Rodrigues faleceu devido à intervenção cirúrgica, que visava aliviar a pressão intracraniana que Rodrigo sentia. A Biblioteca Nacional dos Estados Unidos afirma que 90% dos pacientes apresentam dor de cabeça intensa que nem o sono resolve. As sequelas que podem atingir quem sofre com essa enfermidade são paralisia ou fraqueza de um lado do corpo, dificuldade na fala, perda da visão, epilepsia, AVC e embolia pulmonar. Você pôde observar, né, a reportagem e mais o que o doutor falou. É complicado, mas nós devemos confiar no que a palavra de Deus ela diz também. Não, como eu digo, não temos nada contra a medicina, mas nós temos que nos respaldar no que a palavra de Deus ela diz. E quando nos respaldamos naquilo que a palavra de Deus ela diz, o milagre, ele acontece em nome de Jesus. Deus, ele tem condições de mudar a sorte e a situação dessa pessoa, no momento que essa pessoa crê e confia. Vamos à segunda parte da nossa história. Vamos ver o que Deus ele continuou fazendo na vida da Bianca, em o nome de Jesus. No caso de Bianca, ela também teve oftalmoparesia, isto é, um enfraquecimento dos músculos oculares, impedindo o movimento natural dos olhos. Meu olho já direito, ele ficou estrábico na hora por conta do inchaço, uma ter visão dupla dele. Eu fiquei com o olho tampado por um tempo. Fiquei muito abalada, porque já no início já falaram que era risco de vida. Ali meu chão foi embora e eu fiquei bem mal. Eu orava só chorando. Falei para ela, fique em paz, que Deus tem a direção de tudo. Deus tem a direção de toda a obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi quando Deus me deu uma palavra, que Ele falou assim que se na tua angústia te mostrares frouxo, a tua fé é pequena. Eu orando, parei de chorar, falei, Deus, então vou passar a crer agora, que o Senhor está colocando a mão. E comecei a orar. Foi quando eu senti de Deus, né? Veio em meu pensamento e eu senti de Deus que Deus estava desfazendo aquele coágulo. Vocês estão acompanhando? É isso aí. Deus começou a fazer o trabalho, começou a fazer a obra na vida da Bianca. E Ele vai fazer a obra na sua vida também. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa crer. Você não pode olhar para a sua situação e falar assim, Deus não vai fazer a obra. Pastor Fábio, Deus não vai fazer a obra. Vai fazer sim. Eu confio nesse Deus. E eu digo que essa fé que você tem
ela vai fazer a diferença na sua vida. Eu venho trazendo uma palavra de fé para você. A nossa palavra, ela está em Jeremias 30, versículo 17, que diz assim: porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Olha o que Deus lhe falou. Eu restaurarei a tua saúde. A função de Deus, a função da palavra, minha amiga e meu amigo, é restaurar, é transformar, é mudar. Eu restaurarei a tua saúde. De repente, você está vindo de um diagnóstico. O médico disse para você, olha, não tem jeito não, hein? Olha, acabou. Olha, você só tem que ir para casa e esperar a morte. Pastor Fábio, é comigo que o senhor está falando, o médico disse isso. Mas e aí? Você vai ficar com aquilo que o médico falou? Ou aquilo que a palavra de Deus ela diz? Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas. É o que Deus quer fazer na sua vida. Não só na tua saúde, mas na tua vida financeira, na tua fonte de renda, em todas as áreas. Meu amigo, não aceita o mal na sua vida. No momento que você aceita o mal, Deus ele não pode se manifestar na sua vida. Então confia, creia, não olhe para a tua situação, não olhe para o problema, confia no Senhor. Vamos saber agora o desfecho dessa história. Eu não vejo a hora de saber o que aconteceu. E você vai ver que Deus fez a obra na vida daquela menina. Deus mudou a história da Bianca. E vai mudar a sua história também, em nome de Jesus. Prepare o seu copo com água, a peça de roupa. Estaremos voltando, clamando a Deus. E o milagre será notório, em o nome de Jesus. Um dia após outro melhorava, um dia após outro era uma diferença, começava a florear novamente, começava a voltar à vida novamente. Após 3 dias na UTI, o coágulo se desfez. Bianca foi transferida para o quarto, mas ainda havia mais uma batalha para vencer. Os médicos falavam que ela ia ficar com sequela, podia ser que o olho não voltasse mais, ela ia ter sempre as dores de cabeça forte, não ia poder fazer muita coisa, seria uma vida limitada, ela ia ter. Eu correria risco ao engravidar, que eu poderia ter que tomar a medicação novamente, ter que ficar tomando injeção a gravidez toda, por conta da trombose, que eu poderia ter a trombose de novo. Aí eles falaram, talvez você não possa ter, ou vai ser o de risco. Foi nesse momento que eu comecei a crer que Deus estava colocando a mão. Quando Deus coloca a mão, Ele não faz a obra pela metade, Ele faz ela completa. E todos os médicos acreditavam, porque normalmente fica com uma sequelinha, alguma coisa ou outra, mas não fiquei com nada, nada. E engravidei e foi abençoada. Hoje ela está com 6 anos. A minha neta é o maior presente que Deus deu para nós, né? Porque ela não podia engravidar e Deus fez um milagre, a obra completa, né? Que Ele começou lá na UTI, Ele terminou quando ela engravidou. Sinto grata, abençoada por tudo que eu tenho hoje, para minha família. Eu sou grata a Deus por tudo, por ter me dado essa oportunidade de estar viva até hoje. Viu como Deus fez a obra? E assim como Deus fez a obra na vida da Bianca, vai fazer na sua também, meu amigo. Eu quero que você une a sua fé com a minha. Coloque a sua mão perto da minha e vamos determinar a vitória em o nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu poder sobre a vida de todos que estão nos assistindo. E que a bênção do Senhor venha, meu Pai. Eu quebro toda a força do mal, eu repreendo toda a ação do inferno e digo, inimigo, deu fora, bata em retirada. Sai com toda a tua obra, com toda a tua perturbação, em o nome de Jesus. Amém. Beba da água e receba a sua bênção, em nome de Jesus. Confie em Deus. Agora, Pastor Fábio, eu estou me sentindo até leve. É isso aí.
é para isso que nós determinamos, para que você receba a vitória. Eu quero chamar a sua atenção para que você venha em uma de nossas concentrações, ali na estrada do Engenho Velho, 1692, a Terra dos Milagres. Na nossa Igreja da Graça, onde Deus tem operado maravilhas na Boiúna. Olha, Deus quer fazer a obra. E eu quero convidar também você para acessar as redes sociais. O YouTube, o Instagram, @Palavra Urgente. Venha na fé. Acesse. Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Eu estou me despedindo de vocês. Fiquem na santa e gloriosa paz. Em nome de Jesus.